Boa tarde, bem-vindos ao webinar da Claudeia. Eu sou Alejandro Fernandes. Alejandro Serrano, o diretor aqui da Claudeia, e hoje me acompanha o Alex Fernandes, que fez o curso de BDM, de BIM, que ensina a utilizar tudo o que é a instalação e o uso do programa BIM. Hoje vamos ver tanto o programa nativo junto com o BIM, vendo porque em alguns casos o Nakibo é melhor, em outros casos o BIM é melhor, e também vamos mostrar um pouquinho o software do Nakibo em si. E depois já vamos para o que é o licenciamento do Nakibo. São 4 horas e 2 minutos. Se vocês acham bom, vamos começar a dar gás. E vamos lá. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho pelo começo com as vantagens da Claudeia. Não quero que passe um único webinar sem as vantagens. Lembrem-se sempre, Claudeia. Nos dedicamos ao seu momento. Não nos dedicamos apenas à venda hardware. Mas, além disso, essa venda vem acompanhada de muitas outras vantagens. Algumas, por exemplo, como as garantias exclusivas, devemos levar em conta. Lembrar que na Claudeia temos os discos rígidos com garantia Next Business Day, os servidores NAS com garantia de 1 ano de substituição em caso de falhas. Expandimos todos os tipos de servidores. Vocês têm o serviço de contato pré-venda e pós-venda com nossos vendedores e com nossa equipe técnica. Um estoque contínuo aqui no nosso armazém para atender em 24 horas em qualquer lugar da península. Nem mesmo o próprio serviço técnico, Alex. Um deles, que também fazemos muitas horas de suporte. Em muitos casos, se vocês não souberem usar um produto ou tiverem qualquer dúvida sobre um produto, podem nos contatar e nós podemos nos conectar com seus computadores, seus servidores e a partir daí dar uma mãozinha. Então isso é 1 a 1, que as pessoas na verdade estão usando isso muito, muito frequentemente. Também para ver fluxos de trabalho também serviria. Bem, agora vamos continuar com envios rápidos e grátis. Isso. É assim hoje em dia, se você quer estar no mercado, formação como esta, e claro, o meio ambiente, temos isso muito em conta. Vocês verão que em nossos envios de produtos, não. Usamos plástico, usamos toda a embalagem reciclada que temos aqui, ou seja, todo o recheio, proibido plástico, sempre material reciclado nosso daqui. Bem, então, nada, vamos passar simplesmente para o que é Nakibo. E eu queria explicar para vocês, para começar, ou seja, onde podemos usar o Nakibo? Para que vamos usar o Nakibo? Que coisas vamos poder copiar ou fazer backups com o Nakibo? Em princípio, no Nakibo, pois o tema do ambiente virtual, claro, fazemos cópias do VBware, Hyper-V e Lutax. Há um tempo também, o mesmo diretor, o mesmo software, começou também a fazer cópias de servidores físicos, tanto de Windows servers como servidores Linux. Além disso, depois, isso já aconteceu há alguns anos, começaram a trabalhar nas estações de trabalho tipo Windows 11, ou seja, as estações de trabalho Windows ou as estações de trabalho Linux, todo o mesmo software do Nakibo estava fazendo cópias cada vez de mais coisas dentro da nossa rede. Faz já quase 2 anos começamos também a fazer cópias dos servidores NAS, poder levar os dados do nosso NAS para qualquer outro lugar. É verdade que existem muitos programas para o mesmo software do NAS, eles podem levar os dados, mas olha, se você está usando um ativo, então você unifica tudo em um mesmo software. Depois também, você pode usar um ativo para ambientes do Office 365. Cada vez mais os clientes estão utilizando isso. E a verdade é que é algo que realmente é muito útil, porque o mesmo, volto a dizer, o mesmo software que antes estávamos usando para fazer uma cópia de segurança de uma máquina virtual, ou de um PC, ou de um servidor, agora também vamos fazer isso para o Microsoft 365. Essa é uma grande diferença em relação ao Vim. Para o Vim, você precisa ter diferentes programas, diferentes instalações. Se você quiser fazer backups do 365 e fazer backups de máquinas virtuais com o Akibo, não.
Com o Akibo você tem tudo em um só lugar. E depois, para finalizar, em relação às coisas que você pode fazer backups, tem o tema da nuvem da Amazon. Você pode fazer backups do Amazon EC2. Alex, você quer adicionar mais alguma coisa sobre isso? Não. Essas são as principais cópias que podem ser feitas, evidentemente, dependendo das necessidades. Elas podem ser ajustadas, mas funcionam em quase qualquer cenário, já que, por exemplo, principalmente desde que integraram o tema dos backups para NAS, por Samba e NFS. Essa funcionalidade é muito boa, e a 10.365, que é a que mais está sendo demandada pelas pessoas ultimamente, sim. Correto. Essas são principais. Sim. Acabei de pensar em mais uma coisa. Outra diferença com o Vim, e é que se olharmos para todo esse ambiente de trabalho, vamos fazer muitos backups, por exemplo, de servidores Windows. Por quê? Pois porque talvez estejamos fazendo um backup de um Windows em um VMware. Estamos fazendo um backup de um Windows no Hyper-V. Estamos fazendo um backup de um Windows Server. Estamos fazendo um backup de um PC com Windows. E uma coisa diferente do Vim também é que o Nakivo te permite uma deduplicação global. Quando falo de global, é que se você está fazendo um backup de um VMware e também está fazendo um backup de um Windows Server físico, a deduplicação é global, ou seja, ele não faz uma cópia, não faz deduplicação sobre as máquinas virtuais e não faz deduplicação sobre as máquinas físicas, mas sim faz uma deduplicação completa. Correto, isso é super importante, porque graças a isso, o que vamos conseguir é que se um sistema operacional Windows ocupa aproximadamente 50 gigabytes, o bom é que se tivermos 10 máquinas, em vez de ocupar 500 gigabytes, ocupará 50, porque o que o Nakivo vai fazer são todos os sistemas Windows com as mesmas características, ele vai deduplicar e só vai copiar realmente uma vez, o que é uma grande vantagem, principalmente em termos de espaço e depois, no final, em desempenho e otimizações de uso, logicamente. Claro, então leve em conta que, veja, se você é uma empresa que tem uma quantidade enorme de... Se você é uma empresa que tem uma quantidade enorme de espaço, então é ótimo, mas talvez seja uma PME que tem um espaço limitado. Exato, né? Então, se você tem um espaço limitado, é onde você vai se sair melhor, é onde você vai se sair melhor. Correto? Sim. Outra coisa que eu também queria destacar aqui neste slide é o tema da verificação de capturas de tela. Isso é muito importante. Muita gente pensa que sua cópia está boa, mas depois, quando você tenta recuperá-la, falha. Alex, conta um pouquinho mais pra gente. Isso, acima de tudo, é. Muitas vezes a cópia não falha, a cópia realmente foi feita corretamente. Qual é o problema? Que os dados estão corrompidos. É impossível saber que os dados estão corrompidos até que você faça uma restauração. Como conseguimos isso? Com a verificação de captura de tela, o que vamos fazer é configurar para que, quando terminar de fazer a cópia, a cada X vezes, tá bom? Podemos sempre configurá-lo para que nos mande um e-mail assim que a máquina for levantada. Evidentemente, sem um ambiente de rede para que não influencie no que já temos em funcionamento na produção. Então, levanta a máquina, tira uma captura de tela para que você veja o estado e te manda por e-mail. Se você tiver uma tela azul, me avise o que está acontecendo porque não está certo. Mas se você tiver seu login do Windows ou do Linux funcionando corretamente, saberá que essa cópia é funcional e você pode recuperar as informações caso seja necessário. O que é muito importante para a perda de dados sempre, sim, é o principal. As pequenas e médias empresas hoje em dia, é verdade que fazem cópias, mas muitas vezes não tem aquela equipe de TI, aquela equipe de manutenção que possa verificar todas as cópias, que esteja a par de tudo. E algo como uma verificação por captura de tela, a coisa que o BIM não tem, é maravilhoso porque você diz, caramba, uma vez a cada X tempo, cada mês, por exemplo, levanta uma cópia, ou seja, desculpa, levanta este computador. Verifica se ele liga, me manda uma captura de tela e depois você desliga tudo de maneira offline. Exato. Sem necessidade de intervenção do usuário em nenhuma parte, o que libera muito tempo para o administrador. Isso, nós pensamos que é algo muito, muito útil. Não ocupa recursos, está integrado, não vai te custar mais. Na nossa opinião, com certeza, né? Mais verdadeiro. Por parte do Kibble, depois, se formos avançando um pouquinho mais, notícia. Hoje mesmo a Anakibo estava dizendo isso.
Já estamos fazendo cópias do Proxmox. Vim ainda não. O Vim está cuidando disso? É verdade. Estão trabalhando e vão lançar. Exato. Eles vão lançar. Nós já lançamos. Correto. A Nakibu já lançou. Lembremos-nos disso. O BIM é uma aplicação, é um software de cópias que realmente é extremamente potente. Mas na maioria dos casos, vai ser grande demais, especialmente para as empresas espanholas de até 50, 100 funcionários. Pode ficar um pouquinho grande? Que sim, se você tem 5.000 funcionários, eu também iria com o BIM. Mas se eu tenho uma empresa com 50 funcionários, 100 funcionários, o que eu busco é a simplicidade, a funcionalidade, a segurança, o preço e o poder. Ter um suporte direto como tem a Nakibo. Com chat ao vivo, Com chat ao vivo, outra diferença. muito importante. O chat ao vivo parece que não. Evidentemente, não vão levantar uma máquina virtual pelo chat, tá? Mas para consultas pontuais, são muito eficazes, funcionam muito bem. E se não, você sempre tem o pacote de suporte que você sabe como funciona bem. Exato. Na verdade, em algumas ocasiões, durante nossas apresentações, lembra que fomos ao chat e dissemos, e em menos de um minuto tivemos resposta no chat, e isso é algo muito positivo, ter essa ajuda ali, que você não precisa usar sempre, mas se precisar, que essa ajuda, correto? Diferenciar também com o BIM, para que tenhamos isso em mente. Então vamos para o próximo cenário. Primeiro estávamos falando sobre o que estamos copiando. Então agora vamos falar, bem, onde vamos instalar? Exato. Onde vamos instalar nativo? Pois, muito fácil. Se você quiser, Onde quisermos. praticamente em qualquer lugar, sem, como vocês podem ver aí, a quantidade de opções que temos é muito grande. Qualquer sistema operacional, Windows, Linux, em servidores NAS compatíveis, que a lista é bem grande. Até mesmo em uma Raspberry Pi funcionaria. Isso é como tudo. Quanto melhor for, melhor funcionará, mais fluido irá. Isso, claro, mas como poder, podemos instalar em qualquer lugar, inclusive em uma instância da AWS. Poderíamos ter nossa instalação nativa. Sim. Uma grande diferença com o Vim, neste caso, seria que se quisermos instalar um Vim em qualquer lugar, vamos precisar de um Windows. E pagar a licença do Windows, que, por exemplo, se o instalarmos em um QNAP ou um Synology, não é necessário nenhuma licença. Então, vale a pena. Pois é, porque além disso usaremos esse QNAP ou esse Synology para armazenar essas cópias dos PCs, dos servidores, das máquinas virtuais, do que for. Então, temos o software, o diretório, no mesmo lugar onde estão as cópias para poder recuperá-las rapidamente. O servidor vai cair, não tem problema. Não tenho lá o diretor, não tenho o software de cópias onde também tenho os dados originais. Nenhuma máquina só para isso. É verdade, é importante porque tem muita gente, pela forma de trabalho do BIM, que o que faz é ter um Windows só para isso. O que é bom, que se algo acontecer com esse Windows, você levanta um em branco, você restaura e pronto. Mas você já tem que ter um Windows com uma licença só para isso, com armazenamento e tudo mais. Correto, correto, correto. Com isso, na questão da instalação, podemos ficar tranquilos que em qualquer lugar que nos ocorrer, podemos instalar. Exato. Não consome praticamente nada, não vou entrar agora no tema dos recursos, mas já digo que acho que são 2 GB de RAM e pouco mais. Para. 4, porque no final, se você faz muitas coisas, precisa ter mais recursos. Mas é o que eu digo, se dá para instalar em uma Raspberry Pi, praticamente dá para instalar em qualquer lugar. Exato. Pois, uma vez dito isso, vamos passar para a demonstração, que o Alex vai nos dar um pouquinho mais. Vou fazer. E depois eu volto com o tema de licenciamento e diferentes versões e tudo isso. Exato. Continuamos? Vamos lá. Só um segundinho. Já coloco. Ok. Ok. Como vocês estão vendo, este é o ativo aqui. Eu deixei instalado em uma cuna. É simplesmente que a gente busca aqui em cima a lupa, o que eu quero, eu clico em instalar e pronto. É assim tão complicado instalar um ativo? Então, já tenho um preparado, certo? Para que vocês possam ver um pouquinho por cima.
Esta é a tela inicial, onde vamos poder ver um pequeno resumo de tudo. Aqui temos a agenda dos backups com os horários que vamos ter, quais backups serão feitos. Se houver um backup em andamento neste momento, ele aparecerá aqui. A que velocidade está indo? Por exemplo, tivemos quase 1,1 gigabits. Ok? A quantidade de trabalhos, os estados. Por exemplo, eu tenho 0 falhas, 0 trabalhos com falhas, 0 em funcionamento agora mesmo, 2 que foram feitos corretamente, 2 que eu parei e 2 que ainda não foram executados. Ok. Continuaremos a ver isso agora, mas para que você possa ver um pouco do painel inicial e que tudo seja gerenciado daqui. O bom disso é que vocês não precisam ficar indo a 7 lugares para gerenciar coisas diferentes, tudo a partir de um único lugar. No próximo ponto, vamos ver os diferentes trabalhos que eu tenho criados aqui agora. Então, na visão geral de trabalhos, podemos ver um pequeno resumo de todos. Como vocês veem, o que eu disse, 2 não executados, 2 parados e 2 que foram feitos corretamente, até mesmo a velocidade que eles foram. Este é 0. É porque eu não tinha feito nenhuma alteração e já tinha um backup anterior. Portanto, foi 0 porque não teve que fazer nenhum tipo de transferência, porque os backups são incrementais. Neste caso, se tivesse sido a versão que precisa fazer a imagem completa de novo, sim. Teria havido uma transferência. Podemos ver aqui um monte de dados que nos mostram os diferentes alvos para ver como estão de espaço. As taxas de transferência, um pequeno log, direto para que rapidamente possamos ver se houve algum problema. De qualquer forma, aqui em cima em problemas, se tivéssemos algum, apareceria em vermelho e nos deixaria entrar diretamente para ver qual foi. Podemos ver as diferentes cópias que tenho. Então, neste caso, isso é um backup de uma máquina virtual do VMware que eu vou fazer para a nuvem da Cloudea. Aqui é uma pasta de um NAS remoto. Os dados que existem sobre onde está instalado, ou seja, o armazenamento, desculpe, onde está instalado um equipamento, ou seja, eu pego de um NAS e copio para outro NAS, para que se acontecer algo com o NAS principal, eu tenha no NAS de backup, por exemplo. Uma cópia imutável do VMware sobre o local. Também poderíamos fazer isso na nuvem, uma cópia remota do Hyper-V. O que isso significa? Eu tenho um Hyper-V e um NAS remoto. Então, vou fazer a cópia do Hyper-V para o NAS remoto, porque já tenho uma local e quero também ter a outra fora. Diferentes opções e motivos. Uma cópia para a nuvem diretamente de um equipamento físico, tá bom? O PC suporte é meu computador e estou fazendo uma cópia direta para a nuvem da Cloudea, para que se algo acontecer com o meu computador, eu possa restaurar diretamente da nuvem. Sobre isso, temos um tutorial no nosso canal também. E neste caso, eu também criei um site recovery do Ubuntu do VMware, que estou fazendo a cópia aqui, para que caso algo falhe, eu tenho programado para as 2 da manhã. Para quê? Desculpe. Às 2 eu me enganei. Eu tenho programado para as 12. É que com tantas cópias é complicado, às vezes, ver isso. Então, eu tenho programado para que às 12 seja executado. E se a máquina funcionar, não façam nada. Se não funcionar, você tem que fazer um processo que eu pré-configurei neste caso para levantar uma segunda versão desse Ubuntu que eu tenho. O monitoramento é com licença para poder monitorar nosso VMware diretamente de... Não. O que vamos conseguir com isso? Então vamos para a mesma coisa. Unificar tudo em uma única tela. Isso vai nos permitir ver o estado da CPU, do espaço dos discos internos do VMware, se tem discos, a RAM, as transferências. Pequeno resumo do meu sistema está funcionando. Não apenas os backups, mas onde estão as máquinas. Também funciona. Isso é bastante importante. Na atividade, poderemos ver o que está acontecendo naquele momento, se há algo sendo executado. E o estado dos anteriores, o que eu comentei com vocês antes de os tempos e não sei quando as coisas são feitas. O calendário, uma coisa super importante que tem no Nakibo, ok? Para que a gente aqui possa ver por hoje, ou se queremos a última semana do dia de todo o mês. Por exemplo, eu configurei isso na segunda-feira, então começaram os backups de segunda-feira para cá, de trás para frente, não há, mas se eu mudo para abril, por exemplo, eu posso ver rapidamente a que horas cada coisa é feita e até poderia ir para mudá-lo e ajustá-lo melhor dentro desse horário. Isso vai facilitar muito os backups.
e evitar que a rede fique saturada, o que é muito importante. Depois, em configurações, além de toda a configuração que vamos poder fazer para a marca aparecer, nosso nome, configurar um e-mail, que é super importante para que a gente envie alertas em caso de algum tipo de problema de aviso, todo tipo de configurações. Depois, aqui no inventário, será onde colocaremos todas as coisas que queremos ter. No meu caso, um IPRV, um VMware, um PC físico, a nuvem onde estou, fazendo os backups e um servidor NAS, para o qual vou fazer também backups. Os transportes, que são super importantes, são uns aceleradores de transferência. Sempre que possam ser instalados, não dá para instalar em tudo. Mas como vocês podem ver, praticamente em tudo, eu tenho aceleradores. Isso vai fazer com que o backup, a transferência, seja muito mais rápida. Podemos fazer a criptografia para a duplicação, pois tudo isso é muito importante, assim como os repositórios onde vamos fazer os backups. Neste caso, eu adicionei nossa nuvem, o Omboa, que é o armazenamento interno onde está instalado, neste caso no Akibo. Aqui seria uma cuna. Se estivesse instalado em um Synology, pois o Synology... E se fosse um Windows, então o espaço que o Windows tiver... Aqui temos criado um Office 365. Esta é uma pasta local que é criada especificamente para fazer os backups do Office 365. Os backups sempre são locais. No final, você está pegando da nuvem para o seu local, caso aconteça algo na nuvem. Que se você quisesse fazer um backup para outro local, vocês já viram antes sobre o backup copy eu posso pegar e quando esse backup terminar, enviá-lo então para a nuvem. Ok, mas sempre no final é da nuvem para o local, que é o sentido mais lógico, e depois um NAS remoto para fazer backups também. E este seria o resumo de como funciona o aplicativo diretor do Nakevo. Já sei, fui rápido, mas é assim tão fácil, nem mais nem menos. É assim tão fácil, tudo está unificado, que é para isso que estamos trabalhando e por isso gostamos tanto. Não, simplicidade, flexibilidade e muita força, porque no final parece que não, mas é uma aplicação muito poderosa, muito, que abrange um monte de coisas. E o que o Alejandro disse antes, o tema do Charlo, suporte, bundle, o Nakibo sempre está por trás. Ou seja, qualquer coisa que... É que eu tenho um cliente que quer fazer isso e não vejo como é possível, talvez não seja possível, não tem problema. A equipe do Nakibo vai trabalhar para que isso seja possível. Se não, fale conosco, que nós faremos isso. Para que ele faça... Ok. Bem, nada, estamos de volta novamente. Aqui com o Alejandro. Ok. Vamos lá, vou deixar isso aqui por um segundinho. Certo. Então, obrigado, Alex. Vamos lá. Seguintes. O próximo seria como se licencia. Então, como se licencia por cargas de trabalho, o que são as cargas, como eles chamam isso, placas de trabalho. No final, são cargas de trabalho e são vendidas em pacotes de 5. Obviamente, uma carga de trabalho, devemos entender que não é a mesma coisa fazer um backup de um Windows Server do que de um PC. Então, as cargas de trabalho, é preciso especificar como elas são divididas. Se eu quero fazer um backup de uma máquina virtual em um VMware, é uma carga de trabalho. Se eu quero fazer backups de 4 máquinas virtuais, então serão 4 cargas de trabalho. Dentro das cargas de trabalho, então eu posso fazer a quantidade de backups que eu quiser. Isso já é irrelevante. Eu posso dizer, tá bom, então eu tenho Windows no VMware e outro em um Hyper-V. Mas eu quero fazer 300 cópias. Beleza, mas na verdade você está usando 2 cargas de trabalho. Não me importa quantas cópias você está fazendo. O que você quer fazer? Uma cópia de um servidor físico, uma cópia de trabalho, porque seja Windows ou Linux, uma cópia de trabalho simples. Aqui eu sempre tento buscar a simplicidade. O que eu quero fazer? E quero fazer cópias de 500 gigas, de 1000, de alguns dados que temos dentro do NAS, uma carga de trabalho. Se eu quisesse fazer um backup de 1 tera em um NAS, ou seja, a partir de um NAS,
seriam 2 cargas de trabalho, logicamente. Se eu quiser fazer um backup de uma instância da Amazon Web Services, é outra carga de trabalho, simples. Mas o que acontece quando entramos nos PCs? Pois se quisermos fazer backups dos PCs, não vamos dar a mesma importância que tem um Windows Server ou que tem um servidor virtualizado pelo Hyper-V. Então, aos PCs só, vamos dar que uma carga de trabalho é copiar 3 PCs. Porque assim poderemos realmente fazer backups de todos os computadores do escritório de uma vez. Preço excelente. Então, vamos copiar uma máquina virtual, uma carga de trabalho, um servidor físico, uma carga de trabalho, uma instância da Amazon Web Services, outra carga de trabalho, 500 GB em um NAS, outra carga de trabalho, PCs, 3 cargas de trabalho. Logicamente, isso inclui suporte 24/7 pelo Nakibo. E o chat, que por sinal, lembro que o chat não está disponível com o Bing. Quantas versões tem o Nakibo? Quão complicado é o Nakibo? Nakibo, se tivéssemos que falar de um ponto de vista muito alto, na verdade tem uma única versão. É o Nakibo em si, mas eles vão dividir um pouquinho em 2 versões principais. Na versão Pro e na versão impressa. Principais diferenças entre a versão Pro e a versão Enterprise. A versão Pro. A versão Pro não faz cópias para a nuvem e a versão Enterprise faz cópias para a nuvem. A versão Pro não tem o calendário, incluindo os backups, e a versão Enterprise tem o calendário de backups. Pronto, não há mais complicação. Ou seja, para o que nos interessa, o profissional não vai para a nuvem e não tem calendário, enquanto a Enterprise vai para a nuvem e tem calendário. Portanto, nós sempre recomendamos a versão Enterprise, porque fazer cópias para a nuvem do Cloudea, sem dúvida, é algo que recomendamos muito. Dentro da Pro e da Enterprise estão as essenciais e as não essenciais. As essenciais simplesmente dizem, bom, se você é uma pequena ou média empresa, vou te dar um preço especial, mais econômico que se você é uma empresa que tem 5.000 funcionários. Então, para a imensa maioria dos clientes que vamos usar sempre a Pro Essentials ou a Fundamentos Empresariais. Por quê? Porque posso admitir até 50 cargas de trabalho. Quero dizer, uma empresa que já tenha mais de 50 servidores ou mais de 50 cargas de trabalho, como explicamos antes. Ei, que paguem porque essa empresa já tem dinheiro. Tem muito dinheiro, então vamos nos concentrar principalmente nas essenciais, que para efeitos é idêntico às essenciais às não essenciais. É a única coisa, a eliminação. Como se chama isso em dinheiro? Em dinheiro, isso se chama muito fácil. Web da Laquilo. Vamos para o site da Laquilo e veremos que podemos licenciar para sempre ou para sempre assinatura. Eu daqui recomendo a assinatura. Você pode colocar a despesa todos os anos e não precisa depois estar fazendo amortizações e tudo. Por isso, eu sempre recomendo a assinatura, é o site de um ativo diretamente. Se entrarmos aqui e colocarmos em euros, vamos começar a ver quanto custa aqui. Se trabalharmos, como eu comentei, no Enterprise Essentials, que seria o que eu sempre recomendo, por causa do tema dos backups na nuvem, teríamos o seguinte. Imaginem que temos 2 máquinas VMware, ou seja, 2 máquinas virtuais em um VMware. E que, além disso, temos dos servidores Linux. E vocês notam que o preço é 165 euros? Por quê? Porque, por enquanto, teríamos 2 e 2, 4 cargas de trabalho. E se depois quisermos fazer... Imaginem, eu vou fazer o backup de 3 Windows, de 3 PCs. Continua sendo o preço de 165 euros.
Então, para uma empresa normal, estamos falando de um preço de 165 euros anuais. Imaginem que não, que passamos para o próximo nível, que seriam até 10 cargas de trabalho. Imaginem que em vez de 2 máquinas virtuais, temos 5. E temos também no Hyper-V, temos 2. Continua sendo 330. Então, o preço da Anakibo é extremamente simples. E temos isso. E isso seria, por exemplo, para a versão Enterprise. Essencialmente para fazer backups na nuvem. Se eu quisesse simplesmente fazer backups para o local e não na nuvem e usar a versão Pro, tudo que antes me custava 165, agora me custaria 125. Sim, é mais barato, mas realmente pelo preço pensamos que de 125 a 165 vale a pena esse backup na nuvem. Mas que sem dúvida começamos a partir de 125 euros. Convido todos vocês a utilizarem este site da Anakibo, porque de uma maneira muito simples vocês vão poder a todo momento ver os preços. Além disso, sim. O que fazemos é, se o que fazemos é nos tornarmos parceiros, que é algo que eu convido a todos a se tornarem parceiros, todos aqueles distribuidores de informática, que vocês se tornem parceiros. Só por se tornarem parceiros, vocês já vão ter um 15% de desconto em todos os preços da Anakibo. Esse 15% pode depois ser ampliado até 25% conforme vocês forem escalando. Então, hoje já são, se vocês quisessem, se vocês querem, e aqui eu convido vocês, se vocês se tornarem parceiros, todos esses 125 euros, 165 euros, vocês já teriam esse 15% de desconto. Como vocês se tornam parceiros? Muito fácil, com o link e com o quadro que eu coloco aqui. Este quadro vai levar vocês diretamente para o site da Anakibo, para que vocês se tornem parceiros. É algo muito simples. Isso sim, vai dizer que vocês querem a demo gratuita de 30 dias da Anakibo, assim vocês podem aprender com a Anakibo. Eu acho que com o que vimos foi uma apresentação rápida e uma apresentação bastante geral da Anakibo, sem nos aprofundarmos demais. Já haverá tempo para falar em profundidade. Hoje eu quero que vocês vejam o poder, tudo. Então, a partir daqui... Oi, alguém tem perguntas? Estamos aqui para responder a vocês. Alex e eu estamos à disposição de vocês. Obrigado. A qualquer momento, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem pedir uma demo até mesmo com um dos nossos técnicos, seja eu ou qualquer colega, para que eles ensinem como funciona a Anakibo, no caso de vocês. Sim, por exemplo, se vocês precisarem, oi, eu tenho 4 máquinas virtuais de Windows e não estou conseguindo entender muito bem pela prova gratuita de como funciona e não estou totalmente convencido, sem problema, pode ser agendado. Nós em 15 minutinhos, 30. Nós deixamos preparado para que vocês vejam realmente como se encaixaria no seu sistema, tanto o que vocês querem copiar quanto onde está, sem nenhum tipo do problema. Em princípio seria isso. E nada, simplesmente agradecer a vocês por terem participado. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos em futuros webinars. E Alejandro, você quiser adicionar mais coisinha? Nada mais. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo webinar. Qualquer coisinha, vocês estão a um telefonema nosso e estamos aqui para ajudar vocês. O suporte. Está aqui para fazer demos, está aqui para dar uma mão. Qualquer pergunta. Qualquer coisa que surgir, muito obrigado. Até logo.